Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagem. Todos os sábados eu deixo uma caixinha aberta no Instagram para que as pessoas mandem dúvida. Então nós estamos trazendo algumas perguntas que foram feitas lá para serem respondidas aqui no YouTube, porque aqui eu consigo responder, com mais tempo. E são assuntos interessantes que eu gostaria de discutir com vocês. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, bora lá seguir, @Forras de Cultura e Pastagens. Todas as nossas redes sociais vão ser sempre o @Forras de Cultura e Pastagens. Então, eu espero encontrar vocês no Instagram para vocês colocarem também as suas dúvidas na caixinha. Mas podem continuar mandando dúvidas aqui, porque nós vamos continuar com o quadro O Produtor Pergunta e Eu Respondo, que esse é específico para quem faz as perguntas aqui no YouTube. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Olha só, pessoal, que bacana essa pergunta que foi feita lá no Instagram. Então, o seguidor perguntou, pode ser indicativo de que o fato do capim estar sementeando abaixo da altura de manejo, né? Isso é muito interessante, porque nós precisamos falar sobre essa questão de capim sementear. Vocês já me ouviram falar aqui inúmeras vezes que a gente não precisa deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Tá? Então, porque o pessoal tem muito esse hábito, essa mania de deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo para colocar o gado. Isso a gente já mostrou em vários vídeos que é desperdício de tempo, desperdício de dinheiro e que não vale a pena. Só que tem uma coisa que nós não conseguimos controlar, que é justamente a hora que o capim quer semear. Tá? Então, como que o capim decide se ele vai semear ou não? É porque ele olha para sua cara e fala, eu vou semear agora para te lascar, porque a gente sabe que quando o capim está semeando, o negócio é ruim, né? O gado não come, o desempenho diminui, é horrível. Mas não é isso. Ele semeia, ele vai colocar, ele vai sementear, ele vai ter lá a sua inflorescência, porque chegou a época dele fazer isso. Então, quando a gente começa a perceber que falta água, a gente começa a perceber que está faltando luz, que a temperatura já começa a diminuir um pouco, aí o capim, a maioria dos nossos capins, tá? Eu tô falando mais dos capins tropicais, o pessoal do sul é uma outra dinâmica, tá? Os capins que são os capins de clima temperado são diferentes. Então, quando chega essa época de pouca chuva, pouca luz e pouca luminosidade, o capim ele vai sementear independente do tamanho que ele esteja. Isso é fisiológico, é uma necessidade do capim. Então, a pergunta é, meu capim sementeou, e agora? Agora nada, não tem muito o que a gente fazer. Um conselho que a gente dá é porque o maior problema do capim estar sementeando é que quando ele entra nessa fase de colocar suas sementes, ele alonga muito seus talos. Então, a gente fica com aquele capim muito envaretado. Uma informação importante para que a gente diminua esse envaretamento é quando ele começa a emborrachar, quando a inflorescência começa a estar lá dentro, da presa ainda, sem ela ter saído, sem ela aparecer, a gente aumenta a lotação para poder comer antes de alongar, de fazer esse envaretamento. Mas é muito possível que ele, mesmo abaixo da altura, em rebrota, ele vá colocar semente. Por quê? Porque não é a altura dele que determina se ele vai sementear ou não. O que determina se ele vai sementear ou não são as condições de clima, as condições também de adubação. Então, não tem o que ser feito. Algumas vezes, sim, ele vai sementear quando ele estiver na altura mais baixa da altura de manejo, você não pode fazer nada nesse sentido. Tá? Então, você tem que acompanhar o desenvolvimento de folhas e colocar o gado na hora que aquelas folhas entrarem, não medir pela inflorescência, continuar medindo pelas folhas. Tá, pessoal? Então é isso. Sigam a gente no Instagram, mande as dúvidas lá, todo sábado tem caixinha lá. Mas como eu falei para vocês, aqui a gente continua respondendo as dúvidas no quadro Produtor Pergunta e Eu Respondo. Tá? E eu quero convidar vocês a visitarem o nosso site www.pastofert.com e lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.